Senhor Jesus Cristo, nos dá início à nossa escola dominical, como já de costume vamos orar nesse momento, clamando em favor do Senhor pelos nossos missionários. Amém? Vamos clamar a Deus, aqueles que Deus tem nos dado a graça de participar da vida deles, ajudando eles no sustento nessa igreja, desculpa, na força do ar dessa igreja, clamar a Deus que nos abençoe nessa manhã também, nos edifique, fale o coração com a sua palavra. Vamos todos colocar em pé nessa manhã, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos e nós te exaltamos nessa manhã, pela alegria e prazer que o Senhor nos concede, nós podemos estar diante da tua presença, nós te bendizemos, nós te exaltarmos, nós clamarmos por favor, nós nos inclinarmos diante da tua presença para nós suplicarmos por favor. Purifica a nossa vida, perdoa-nos, Pai, os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros diante da tua presença. E derrama sobre nós a graça do Senhor, a propósito de que nós possamos viver a nossa vida diante da tua presença, para a tua glória, servindo ao Senhor em todas as coisas. Essa manhã nós queremos servir ao Senhor, clamando pelo favor sobre a vida daqueles que têm dado a sua vida para pregar o Evangelho, aqueles que têm se colocado nas tuas mãos como instrumentos, e o Senhor tem nos dado a graça de participar na assistência das suas vidas para que eles possam pregar o Evangelho. Ó Pai, colocamos diante da tua presença a vida, Senhor, dos nossos missionários, dando a graça de trabalhar com eles aqui. Aqueles que foram para longe, aqueles que estão aqui perto também, nós queremos clamar pela vida deles. Clamamos pela vida da Beth, Senhor, que está lá na Guiné-Bissau, trabalhando com o povo cobiano, levando o Evangelho da graça do Senhor ali, alfabetizando aquele povo, fazendo algo para que o Evangelho do Senhor cresça naquele lugar. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor abençoe a vida daquele povo e dê graça a ela e a equipe que ele está, para que Cristo Jesus seja conhecido naqueles corações e eles sejam libertos, ó Pai, da escravidão, da servidão do pecado naquele lugar. Clamamos pelo Albânio, pelo missionário Glauco, a sua esposa, sua filhinha. Pedimos ao Senhor que os abençoe e sustente ali, que o projeto Aviva Albânio continue sendo desenvolvido para a tua glória e grandes coisas aconteçam naquele lugar, para a glória do teu nome, que o teu reino cresça naquele lugar, diante da tua presença, para a tua glória, Senhor. Pai Santo, nós clamamos nessa hora pela vida do pastor Tadeu, da missionária Márcia, que estão lá em Portugal e em Braga, mas que estão retornando para o Brasil, sobre a graça da vida deles, conduz eles em todas as coisas, sustenta eles, e acima de tudo sustenta também a tua obra naquele lugar, a igreja que foi plantada ali, que ela continue, Senhor, caminhando na tua presença, para a tua glória, que aquela igreja floresça naquele lugar. Ela foi plantada com o propósito de edificar o teu reino naquele lugar. Abençoa, Senhor, nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, pela vida do pastor Paulo Musto, da sua esposa Cláudia, dos seus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama sobre eles também a tua graça. Abençoa o trabalho dos teus servos ali no Instituto Bíblico Português, na formação e capacitação de líderes portugueses, para que o Evangelho se expanda sobre aquela nação de Portugal. Deus, em nome do Senhor Jesus, na igreja que ele congrega, ali na Igreja Batista de Cascais, abençoa a vida daquela igreja, o pastor, Senhor, daquela igreja, que esteve enfermo, mas abençoa diante da tua presença, derrama sobre eles também, ali a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, ó Pai, pela vida do missionário Edson, Senhor, da sua esposa, das suas filhinhas. Continue abençoando a vida do teu servo, derramando sobre ele a tua graça, os trabalhos que têm sido desenvolvidos através do ministério dele, abençoando a Índia, Senhor, abençoando o Haiti, abençoando o Burkina Faso, os novos trabalhos, as novas frentes que estão aparecendo, ó Pai, ó Deus, também, ó Deus, o trabalho que tem sido realizado nas cidades pobres do Brasil. Deus, continua abençoando, abrindo as portas, derramando sua graça, para que o Evangelho seja anunciado, ó Pai, nesses lugares, para a glória do teu nome.
a vida do missionário Márcio Milho, Senhor. Tem misericórdia da vida dele, da sua esposa, irmã Isaura, dos seus dos filhinhos. Derrama sobre eles também a tua graça, Senhor. Ajuda ele diante da tua presença. Sustenta, fortalece ele no trabalho do Senhor e para a tua glória, para que grandes coisas aconteçam, para que o Evangelho da graça do Senhor se expanda em nome do Senhor Jesus e para a tua glória, Senhor. Pai, nós queremos ver o teu reino estabelecido, Senhor. Queremos ver a glória do Senhor manifesta. Senhor, abençoa a missionária Raquel trabalhando aqui perto de nós, no Oásis, nesse trabalho de apoio para os missionários que vêm do campo, cansados, fadigados, às vezes machucados, mas precisam de tratamento, e aqui tem sido um refrigério para a alma deles. Continua usando a vida delas e a equipe do Oásis para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos ver a glória do Senhor, ó Pai, manifestada naquele lugar, e a bênção do Senhor, ó Deus, também, ó Deus, na vida de cada pessoa que tem sido tratada ali, para a glória do Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa congregação aqui no Nova Aliança, a vida, Senhor, do obreiro Rodrigo, a sua esposa, seus filhos, sua família, aquela congregação que ali está, em nome do Senhor Jesus, estende a tua mão, manifesta ali a tua boa misericórdia, a tua boa graça, o teu favor sobre a vida deles, ó Pai. Fortalece-os para que haja ali, Senhor, a bênção do Senhor, para que a graça do Senhor flua ali e mais pessoas sejam alcançadas ali para a glória do Senhor, para o louvor do teu precioso e eterno nome. Senhor, toma os nossos obreiros aqui na igreja, aqueles que têm dado a sua vida também para servir o Senhor aqui nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um deles. Abençoa aqui, Senhor, os nossos grupos familiares, Senhor. Ó Deus, cada um dos líderes, ó Pai, cada grupo, cada pessoa, em nome do Senhor Jesus, dê o crescimento dentro do Senhor. Derrama para a glória do Senhor a tua graça, desse crescimento e entendimento da tua vontade, da tua palavra, da tua verdade para nós, para que assim nós possamos caminhar diante da tua presença e servi-lo com toda intrepidez, com toda ousadia. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama sobre a nossa vida o teu favor, fortalece-nos diante da tua presença, a fim de nós vivermos a nossa vida verdadeiramente para a tua glória, Pai. Nós clamamos ao Senhor, suplicamos o teu favor, ó Deus, pedindo também, lembrando do pastor Humberto, que está lá no Japão, na cidade de Toyota, junto com a sua família também. Pai, manifesta a tua maravilhosa graça, alcança, Senhor, a vida daqueles que estão ali com eles, ó Pai, que têm sido trabalhados, que têm sido fortalecidos do Senhor, ó Pai, o propósito de cantar uma igreja japonesa, de estabelecer o teu reino ali também, em nome de Jesus, faça que flua tudo isso para a glória do teu nome, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja exaltado em todas as coisas. Nós clamamos essa manhã, por favor, nós cremos no teu poder, nós cremos na bênção do Senhor, ó Pai, em cada um desses planos, desses projetos, ó Pai, nós suplicamos o teu favor nessa manhã, e nós queremos te adorar, te bendizer, ó Pai. Queremos que esse momento que nós estamos aqui na tua casa, para te buscar, reunidos, congregados como povo teu, como igreja tua, Senhor, se torna extremamente profícuo na nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, dispor a nossa vida para te bendizer, te exaltar, te adorar, para manifestar o teu reino sobre a face dessa terra. Capacita-nos pela tua palavra nessa manhã, para a glória do Senhor. Nós te suplicamos assim, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para
Nessa manhã quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor nessa hora. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Eu quero ler de novo os 3 primeiros versos, mas eu quero ler hoje até o verso número 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa e a escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Até aqui, nessa manhã. Vamos orar ao Senhor uma vez mais nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós bendizemos e exaltamos ao Teu precioso e eterno nome nessa manhã, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela verdade eterna do Senhor comunicada às nossas vidas, pelo Senhor, por essa preciosa palavra. Pedimos que nessa manhã o Senhor, por Sua graça e bondade e misericórdia, venha em nome de Jesus falar ao nosso coração. Venha abrir os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua verdade, a Tua palavra, e assim o nosso coração seja disposto para o trabalho, para o serviço do Senhor, para viver para a glória do Senhor. Senhor, edifica-nos na Tua presença. Derrama sobre a nossa vida a Tua graça, a Tua bênção, o Teu favor, e nos fortalece diante da Tua presença. Sê propício a nós. E em nome do Senhor Jesus Cristo, fala ao nosso coração. Edifica a nossa vida diante da Tua presença. Nós assim clamamos o Teu favor, a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida do Teu povo, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vimos semana passada sobre a igreja de Antioquia, sobre essa preciosa igreja e essa preciosa disposição do Espírito de Deus de que a palavra de Deus seja divulgada
não somente entre os judeus, mas também entre os gentios. E para isso Deus abençoa a vida dessa igreja, e essa igreja, por assim dizer, vai ser a primeira igreja a fazer a proclamação do Evangelho, embora essa igreja já fosse uma igreja formada em sua maioria por gentios, mas ela vai fazer com que o Evangelho se expanda para os gentios, especialmente. Esse, eu entendo, é o propósito de Deus através da vida dessa igreja, e é o propósito de Deus através da vida da igreja enquanto ela existir, fazer com que o Evangelho se expanda e vá aí por toda a terra, especialmente nos lugares onde ele ainda não foi pregado. E essa igreja é um instrumento de Deus, é a igreja que o Espírito Santo acha nela a liberdade para poder agir e pode influenciar de forma livre aquela igreja e chamar no meio dela pessoas que irão ser essas testemunhas, esses instrumentos para levar o Evangelho para fora desses limites judaicos ou mesmo gentílicos, mas que estão ainda, vamos de certa forma, limitados. Aqui o Senhor dá início a essa obra missionária, esse trabalho missionário em que os missionários deixam sua igreja e vão a outros campos, a outros lugares para divulgar a mensagem do Evangelho. Eles deixam a sua igreja, deixam a sua comodidade, o povo com quem eles se reúnem e congregam e vão levar o Evangelho para fora da igreja. Veja que isso não é uma tarefa fácil. Você sair da sua terra, e parece esse é o chamado, né, desde Abraão, é sair da terra, é sair do seu lugar, é não estar nunca acomodado, é nunca estar tranquilo, nunca estar absolutamente aconchegado. Vamos dizer, é uma santa inquietação que nos leva a sair, que nos leva a divulgar, que nos leva a pregar. E nunca simplesmente estar tranquilos no lugar onde nós estamos. Essa igreja é um lugar ideal para que isso acontecesse, essa acomodação. Igreja ideal. Uma igreja que tinha palavra. Uma igreja que o Espírito Santo agia no meio dela livremente. Uma igreja então cheia do Espírito Santo. Um lugar ideal para a gente viver. Mas muitas vezes, essa ação do Espírito Santo na igreja local confunde a visão da igreja local e ela não levanta os seus olhos e percebe que ela existe não somente para aquele lugar, mas a igreja de Jesus e toda a igreja de Jesus, enquanto ela existir, ela vai ser aquilo que o nome dela mesmo diz. O nome da igreja no grego é eclesia. E quando você estuda, de forma bem básica mesmo, você vai descobrir que eclesia é a reunião daqueles que são chamados para fora. É muito estranho isso. Reunião, agrupamento, ajuntamento dos que são chamados, não é para ficar ali naquele lugar, naquela comunidade. Amém. Aqui tem uma comunidade, aqui tem uma igreja, aqui tem uma congregação. E essa congregação de povo, ela não existe aqui para ficar somente aqui. Essa congregação, ela é chamada para fora. Ela é chamada para fora dos limites dessa reunião. Não é simplesmente dos limites dessas paredes, mas é os limites dessa congregação. E às vezes, no meio dessa congregação, Deus mexe com ela ao ponto de levantar alguns e tirar do meio dela para levar para fora. E é o que faz aqui com Saulo e Barnabé. Eles estão ali congregados, são instrumentos de Deus. Barnabé, muito provavelmente, pastoreia a igreja, conduz a igreja. Saulo ajuda ele, prega a palavra ali. É instrumento de Deus para a edificação daquela igreja. Não só ele, mas esses irmãos que são citados aqui. Aqui tem Lúcio, Simeão, tem Manaém, tem Saulo, tem Barnabé. Não é? Mas todos eles estão trabalhando na edificação dessa igreja. Essa igreja está crescendo. Essa igreja é um lugar abençoado. Um lugar da ação do Espírito Santo. É um lugar em que a gente se dirige para ela semanalmente com alegria e com prazer no coração. A gente quer estar no meio dela. É assim que assim que essa igreja aqui existe. Só que nesse lugar abençoado, nesse lugar gostoso, nessa comunhão bendita, eles costumam jejuar e costumam orar. Eles costumam colocar a sua vida à disposição de Deus.
E colocando a sua vida à disposição de Deus, Deus no meio dessa igreja tira duas pessoas importantíssimas. Tira um pastor e tira um instrumento valioso de pregação que é Saulo. Porque Deus tem um propósito com a vida deles. Deus tem um propósito de que a vida desses homens seja usada para que o evangelho se expanda em outros lugares. Para que ele chegue a lugares onde ele não chegou ainda. E Deus não tem problema de mexer com essa igreja. O Espírito Santo não encontra qualquer empecilho. Veja bem, disse o Espírito Santo, servindo eles ao Senhor e jejuando, e esse serviço ao Senhor aqui era um serviço de abençoar o outro. Era o serviço de ser uma bênção na vida do outro. Era assim que eles serviam ao Senhor. Eles serviam ao Senhor servindo os irmãos, servindo o outro. Era assim que eles serviam ao Senhor. E é assim que o verbo no grego quer dizer, o leiturgos, é exatamente isso. Era abençoando a vida do outro. Eles serviam ao Senhor, mas a forma como eles serviam ao Senhor era servindo o outro. Então era um lugar de trabalho em favor do outro. Não era um lugar de crítica ao outro. Não era um lugar de se ficar olhando as dificuldades, os defeitos, porque isso em todo lugar tem, sempre vai ter. Nunca seremos parte de uma igreja perfeita sobre a face da terra. Nós sempre serviremos a Deus com as nossas limitações. E as limitações é que devem fazer com que os outros olhem para nós e falem, preciso ajudar esse irmão. Imagina se alguém tivesse enxergado a minha vida, as minhas limitações, eu jamais seria conduzido ao ministério para estar aqui hoje e ser pastor. Se por exemplo, o pastor que me conduziu ao ministério, olhasse para mim e falasse assim, olha, esse Sandro tem muita limitação. Eu acho difícil dele ser pastor, difícil dele crescer. Ele tem muitas limitações, mas eu nunca estaria aqui. Porque eu continuo tendo as limitações. Continuo sendo pecador, continuo sendo falho. Mas alguém olhou para mim e disse, não, eu vou ajudar ele. Eu vou conduzir ele. Eu vou abençoar a vida dele. Eu sei que ele tem dificuldades, eu sei que ele é limitado, eu sei que ele é falho, mas eu vou ajudar a vida dele. Eu quero ser uma bênção na vida dele. E às vezes a gente pensa que se a bênção na vida da pessoa é para a gente abençoar pessoas boas, pessoas que não precisam de muito trabalho, que não tem muita dificuldade de lidar com elas. E é por isso que existem críticas na igreja, porque a gente é perito, nós somos peritos em encontrar defeito nas pessoas. A gente não é perito em encontrar defeito em nós, porque a gente acha que a gente é muito bacana, nós somos muito bons. E é por isso que a gente critica. Quem muito critica tem pouca autocrítica, não é verdade? Agora quem critica pouco, ou quem até chega ao ponto de não criticar, é porque se conhece bem, porque é crítico de si mesmo, porque sabe quem é. E essa é a verdade. Então, é até bom para a gente parar e pensar aqui, né? Então eles serviam ao Senhor. E por que eles serviam ao Senhor servindo os outros? Porque todos precisam de ser servidos. Porque todos têm deficiências, todos têm necessidades, todos têm limitações. Olha, olhando para o ministério pastoral, eu que sou pastor, percebo que Deus nos coloca exatamente para tratar das pessoas nas suas limitações, nas suas dificuldades, nas suas carências, nas suas necessidades. Agora, imagina, eu como pastor começar a reclamar da igreja. Não, mas essa igreja é muito difícil. Essa igreja é problemática. Essa igreja é isso, essa igreja é aquilo, essa igreja é aquilo, essa igreja... Ué, você está fazendo o que aí então? Você queria uma igreja perfeita, arrumadinha, onde ninguém desse trabalho, ninguém tivesse problema, onde tudo funcionasse, você não precisasse fazer nada. Ué, então não precisa também de você. E assim é a nossa vida no trabalho do Senhor. Então, não pense que essa igreja, porque ela tinha essa liberdade do Espírito, o que era abençoador na vida dessa igreja, que acabava fazendo com que ela pudesse ser essa igreja, não é porque ela era perfeita, que os irmãos não tinham problema, que eles eram perfeitinhos, não tem essa ideia da igreja não. Se esses irmãos aqui estavam servindo ao Senhor, é porque havia muita carência de edificação, de aconselhamento, de pregação, de exortação, de chamar atenção. Por quê? É nesse ambiente, é assim. Não é porque está tudo funcionando redondinho, não é porque está tudo organizado, não. É porque esses irmãos sabem que eles são assim, eles se quebrantam diante de Deus, eles oram jejum. Por que a gente precisa orar? Por que a gente precisa jejuar? É porque nós somos difíceis.
É porque nós somos duros de coração. É porque nós somos falhos de entendimento. É porque nós somos fracos. É por isso que nós precisamos orar e jejuar. Nós não somos, precisamos. Quem ora e jejua não é forte. Quem ora e jejua está dizendo: eu sou fraco. Eu sou limitado. Eu preciso de Deus. Eu preciso da sua graça. Preciso da sua misericórdia. Preciso da sua direção. É por isso que oramos e jejuamos. É por isso que essa igreja orava e jejuava. Porque ela tinha consciência da sua limitação. Porque ela sabia que sem Deus ela não podia. Porque ela sabia que se não fosse a bondade, a misericórdia, o favor de Deus, ela não podia. E ela se submete a Deus. Então, pensem bem. Não pensem que agradar a Deus é que Deus vai olhar um dia para você e falar: está redondinha a sua vida. Excelente. Muito bom. Estou gostando. Eu vou até te abençoar porque você está fazendo tudo direitinho. Por que quando Davi diz no Salmo 51, Deus habita com quem? Com um coração contrito e quebrantado. A um coração contrito e quebrantado, não o desprezarás, ó Deus. Mas o que é um coração contrito e quebrantado? Especialmente olhando para a vida de Davi. O que Davi tinha acabado de fazer? Davi tinha pecado contra o Senhor. Davi tinha adulterado. Davi tinha mandado matar o marido da mulher. Tomado a mulher como esposa. Não é porque estava tudo certinho com ele, não. Não é porque estava tudo em ordem, não. Ele tinha acabado de cometer um pecado gravíssimo diante de Deus, ou pecados gravíssimos diante de Deus. Só que a atitude dele não foi uma atitude de arrogância, de soberba, de levantar a cabeça, de continuar. Não, a atitude dele foi uma atitude de quebrantamento. Ele disse assim: a um coração contrito e quebrantado o Senhor não vai desprezar. Porque o coração contrito e quebrantado tem consciência de que é pecador. O coração contrito e quebrantado tem consciência de que ele precisa de Deus. O coração contrito e quebrantado se volta para Deus, se prostra diante de Deus, porque sabe que sem Deus não pode. Eu entendo essa igreja aqui, nessa perspectiva de devoção, desse jeito. Não é uma igreja que estava tudo certinho, que estava tudo em ordem, estava caminhando, fluindo, tudo bem, não. É uma igreja que tem consciência da sua pecaminosidade, da sua limitação, das suas fraquezas. E por isso eles se dobram diante do Senhor. Por isso eles oram, por isso eles jejuam, por isso eles se quebrantam diante da presença de Deus. Por isso eles estão dispostos a servir uns aos outros, porque sabe que isso edifica, sabe que isso é o que fortalece a nossa vida. O que fortalece a minha vida não é servir a mim mesmo, mas é servir o outro. O que alegra o coração, na verdade, é viver a vida para servir o outro. Esse é o grande prazer da vida, porque isso é servir a Deus. E aí, nesse ambiente, é que o Espírito Santo vem e intervém. Olha, separem para mim agora Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado eles. E aí, eles jejuando e orando, veja bem, separam, mas eles jejuam e oram. E eles impõem as mãos sobre eles. A igreja impõe as mãos. A igreja envia eles. E em certo sentido a igreja está dizendo: nós estamos com vocês, nós vamos com vocês, vocês podem contar conosco. Impõe as mãos sobre eles. E os despediram. Agora presta atenção no que diz o versículo de número 4. Enviados, pois, por quem? Meus irmãos, eu queria parar aqui nessa manhã e pensar sobre algo extremamente importante. Eu já estou, detesto dizer isso, vocês sabem, mas eu estou ficando velho. Mas tem uma coisa boa de ficar velho, né? E especialmente ficar velho no Senhor. Você começa a perceber a vida e enxergar a vida. Não é simplesmente suficiente ter um chamado de Deus.
Não adianta simplesmente ser chamado por Deus. Ser chamado por Deus não significa que nós não vamos tropeçar, que nós não vamos cair e que de repente nós vamos até mesmo perder a utilidade. O chamado de Deus, quando nós entendemos que Ele existe na nossa vida, é algo para ser cuidado, é algo para ser preservado. Mas esse chamado só vem à nossa vida diretamente de Deus. Não pense vocês que eu sou pastor porque eu quero, eu não queria. Eu tenho que ser muito sincero com vocês. Eu não queria. O dia que Deus falou sobre isso comigo, eu fiquei extremamente chateado. Porque eu queria era ser jogador de futebol. Era o que eu sonhava, o que eu queria, o que eu imaginava para a minha vida. Eu só me imaginava assim. Eu só conseguia me ver dessa maneira. Mas Deus um dia entrou na minha vida, alcançou meu coração, me salvou e me chamou para a sua obra. E eu percebi aquele chamado, não simplesmente porque alguém disse, mas eu percebi aquilo internamente. O Espírito Santo começou a mostrar isso dentro de mim, que Deus tinha um plano na minha vida, que Ele tinha um plano na minha vida. E aqui eu entendo perfeitamente isso. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Veja bem, quem chama, capacita e envia é o Espírito Santo. É verdade que Ele faz isso por meio da igreja. Presta atenção. Vamos tentar entender a coisa aqui de uma forma plena, completa. O Espírito Santo faz todo esse trabalho. É o Espírito. Quem olha para uma pessoa e diz, olha, é você, eu quero você. Eu quero te enviar. Mas essa pessoa nunca poderá servir ao Senhor porque ela entendeu ser chamada pelo Espírito Santo e ela vai sem a autorização da igreja, sem a bênção da igreja, sem a imposição de mãos da igreja. Veja que aqui no verso 4 diz que eles foram enviados pelo Espírito, mas eles são enviados pelo Espírito depois de terem sido primeiro chamados pelo Espírito, porque o Espírito Santo diz na igreja, separai-me agora a Saulo e a Barnabé. Antes de enviá-los, o que ele faz? Ele conversa com a igreja. Entendem? Antes de enviá-los pessoalmente, ele conversa com a igreja. Disse o Espírito Santo. Disse a quem? A quem o Espírito Santo disse? Para a igreja. Ele diz para a igreja. Ele fala para a igreja, separem para mim Saulo e Barnabé. Com quem que ele fala então? Qual que é o instrumento de Deus para o envio? A igreja. Ele fala com a igreja. Ele não fala com eles. Ele fala com a igreja, separem eles. Mas não fala diretamente com eles. Lógico que eles não estão ali em vão. Eles estão ali porque têm consciência de que são chamados por Deus para fazer aquilo. Mas eles estão ligados à igreja de Antioquia. Eles não podem dar um passo e resolver sair por livre vontade, sem que o Espírito de Deus faça esse trabalho. Então o Espírito de Deus vem e fala assim, separem para mim Saulo e Barnabé, tem um propósito com eles. E a igreja, ok, impõe as mãos, jejuam, oram, impõem as mãos e despedem eles. E aí vem o versículo, enviados pelo Espírito Santo. Mas para nós entendermos que a coisa é completa, não existe ninguém que é enviado pessoalmente sem a bênção da igreja. Tem alguns que saem pelo mundo aí fazendo essas coisas, né? Mas aqui é muito claro, é muito evidente. O envio do Espírito Santo na vida de qualquer missionário, de qualquer pessoa, passa primeiro pela aprovação da igreja. Porque o Espírito Santo fala com a igreja. Ou seja, o Espírito Santo faz com que a igreja enxergue que aquele irmão é ministro, que aquele irmão é pastor, que aquele irmão é missionário, que aquele irmão, Deus tem um plano com a vida dele, de forma pessoal. Olha, eu quero usar a vida desse irmão aqui para o ministério. A igreja faz isso. Mas o Espírito Santo faz isso através da igreja, melhor dizendo. O Espírito Santo é quem chama, mas ele o faz numa primeira instância, fazendo com que a igreja enxergue isso. Por isso a importância de nós vermos os nossos obreiros, enxergarmos os nossos obreiros e percebermos aqueles que nós podemos dizer, esses aqui realmente são chamados. E olha, é inevitável que a conduta faça com que a igreja ou aprove ou reprove. É a igreja. Irmãos, eu não estou aqui em vão não.
Ou eu não estou aqui porque eu resolvi, né? Os que estão aqui há mais tempo, veja que irmã Luzia, irmã Miriam, irmã Luciana, irmã Simone, essas pessoas estavam aqui já quando eu cheguei aqui para pastorear essa igreja. Eles já eram membros dessa congregação, quando era a congregação da Central, antes de eu vir para cá. E quando eu vim para cá, eu não vim para ser pastor, vim para auxiliar alguém que já estava conduzindo a igreja. Vim para ajudá-lo, para nós dois trabalharmos juntos, mas ele era o obreiro dirigente da congregação. Nós trabalhamos por um tempo juntos, mas o dia que eu vim, eu já tinha vindo algumas vezes pregar, mas o dia que eu vim definitivamente para trabalhar aqui, foi preciso que a igreja me recebesse, que a igreja me enxergasse, que uma pessoa que chega aí e começa a vir aqui na frente e começa a pregar, os irmãos precisam saber quem é essa pessoa. Os irmãos precisam conhecer essa pessoa. E foi um período. Agora, eu não vim para cá primeiro para ser conhecido pelos irmãos daqui. Eu vim para cá depois de ser conhecido pelos irmãos de lá. Por quê? Para que eu viesse para cá, foi preciso de haver uma aprovação lá. E se eu não tivesse a aprovação lá, se a minha vida não fosse enxergada lá como um ministro para vir para cá, eu jamais teria vindo, não é verdade? Então eu vim e depois o irmão que era dirigente aqui, ele voltou para lá e acabou que eu fiquei conduzindo a igreja para ver o que ia acontecer. Se eu mesmo ia ficar como o dirigente da congregação, porque eu também era obreiro. E aí foi feita uma reunião de diretoria lá, foi levado para a assembleia lá e foi aprovado que eu continuasse aqui. E depois vieram aqui para ver com a congregação, se a congregação aqui também aceitaria que eu continuasse. O Luciano lembra dessa reunião na quarta-feira à noite aqui, né? Então o que acontece? Foi feita uma reunião aqui para ver se a igreja... Então prestem atenção, não é simplesmente pela vontade nossa, por querer fazer alguma coisa. E aí eu dou graças a Deus pela denominação que nós fazemos parte dela, que é extremamente organizada nesse sentido. Lembra do que o pastor Carlinhos falou aqui? No sábado à noite, nós não podemos enviar ninguém para longe que primeiro não tenha sido uma bênção aqui perto. Nós não podemos enviar uma pessoa para cuidar de pessoas longe, se aqui ele não é cuidadoso com as pessoas que estão naquele momento nas mãos dele, na responsabilidade dele. Então eu passei por todo um trâmite na minha vida. E aqui eu imagino que aconteceu a mesma coisa. Eles pregavam, eles viviam a vida da igreja, estavam ali naquela comunidade, eram enxergados como pessoas abençoadas e abençoadoras naquele lugar. Entendem isso? E aí o que acontece? É a igreja. É o Espírito Santo? É. Mas o faz através da igreja. E depois que esse trâmite pela igreja está todo cumprido, em que a igreja dá o seu aval, em que a igreja abençoa, ora, jejua e despede, aí o Espírito Santo, vamos dizer, assume a rédea da vida deles pessoalmente. Ou seja, uma coisa importante, aí quando você então está na obra, já autorizado pela igreja, com a bênção de Deus, a partir daí, o Espírito de Deus, nós não podemos desprezar, o Espírito de Deus precisa continuar conduzindo a nossa vida. Imagina, esses irmãos vão sair para o mundo para pregar o Evangelho. Agora a igreja não está perto deles mais, eles não estão mais pertinho junto da igreja. Eles não estão mais, eles vão para lugares onde não há igreja. Eles vão para lugares onde não há povo. O que eles precisam? Muitas vezes se pensa em estratégia. É bom você pensar estrategicamente. Aqui Paulo, eu imagino que vai, embora guiado pelo Espírito Santo, mas vai a lugares interessantes, onde há muita reunião de gentios. Embora, veja bem, enviados pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia, dali navegaram para Chipre, chegados a Salamina. Nesse lugar que eles chegam aqui, era um lugar portuário, que havia ajuntamento de gentios. Pessoas de vários lugares estavam ali. Ele vai primeiro na sinagoga, como diabo. Ele sabe que o evangelho é primeiro para o judeu e depois para o gentio. Ele vai e prega nas sinagogas, e aqui é destacado um certo João, que eu quero falar mais dele no final. Mas é destacado que é João Marcos. Ele está junto com eles aqui na viagem.
que diz a história que ele era sobrinho de Barnabé, né? Mas ele está junto na viagem aqui. Ele vai junto para essa primeira viagem. E aí, veja bem, eles começam a pregar. Veja bem que o envio do Espírito Santo na vida desses homens é para eles pregarem o Evangelho. E quando eles chegam nessa Salamina aqui, o que eles fazem? Vão pregar o Evangelho. Eles começam a anunciar a palavra. E primeiro nas sinagogas judaicas. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, aí eles vão para esse lugar. E esse lugar aqui é interessante. Era um lugar onde havia o comércio de grãos, de vinho, de azeite de oliva. E nesse lugar aqui havia o pessoal da Cilícia, da Fenícia, da Síria, do Egito. Era onde eles comercializavam. Pensa bem, Síria, Cilícia, Fenícia, Egito. Lugar de reunião de quê? De gentios. Reunião de povo que não conhece a Deus. Nesse lugar, Paulo começa, ou dá continuidade, já havia começado, dá continuidade à pregação do Evangelho. E acontece uma coisa interessante. Veja bem, há certo judeu ali, mágico, um falso profeta, de nome Bar Jesus. Vocês sabem o que significa Bar Jesus? Bar Jesus é filho de Jesus. E Paulo vai chamar o homem que tem filho de Jesus de filho do diabo. Só para vocês entenderem que nome não tem nada a ver, né? Tem um pregador, um pastor, e até batista também, infelizmente, que ele adora fazer esse negócio de nome aí, dizer que certos nomes trazem maldição e não sei o que tem. Ele tem essa besteira aí. Esse homem tem um nome abençoadíssimo, mas é um filho do diabo. O nome dele é Bar Jesus, ele é filho de Jesus, o nome dele. Mas Paulo lá no verso 10 diz assim, ó filho do diabo, cheio de todo engano. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Vou abrir uma pausa, porque eu lembrei disso, só que eu estava estudando, eu lembrei disso, né? O meu pastor chama Jesus, né? Só que esse Jesus é filho de Deus mesmo, esse é abençoadíssimo. Mas a gente estava indo para Caldas Novas, num encontro da ordem lá, a convenção deu para a gente lá, para os pastores, as esposas, no final de semana lá no hotel, lá em Caldas Novas. A gente estava indo, né? Aí quando eu sempre vou pelo DAI ali, quando eu estou passando pelaquela polícia ali de Leopoldo de Bulhões, o cara me para, a polícia me para. Deu umas 5 horas da tarde, o que eu estava passando, estava parando todo mundo. Aí pararam, eu tinha um Corsa. A placa estava assim, a letra estava extremamente legível, mas porque em algum ponto ela estava assim, começando a descascar a tinta, isso aqui não está dando para enxergar nada, isso aqui não está dando para ver nada, isso aqui não tem jeito não. Seu carro tinha que ficar apreendido aqui na verdade, mas vou deixar você continuar com o carro, mas vem cá. Ele foi me dar a multa. Aí eu, tá bom, fui com ele. A hora que ele foi assinar a multa, adivinha o nome que ele escreve lá embaixo. É que era o nome do policial. Jesus. Aí eu cheguei lá em Caldas Novas, aí sentei para almoçar lá com o pastor Jesus no dia. Pastor, tomei uma multa vindo para cá. Foi, santo, o que foi? Não, um conterrâneo do senhor, porque o pastor Jesus nasceu em Silvânia. Esse também era de lá, né, por causa da cidade ali onde está. Aí eu falei assim, conterrâneo do senhor lá. Ah, mas quem que é esse maligno? Não, ele não é só conterrâneo, não, tem o mesmo nome do senhor também. Ou seja, nome não quer dizer nada, nem que chame Jesus, não adianta não. A questão é conhecer verdadeiramente o Filho de Deus, né? E é o que esses homens aqui que estão indo pregar, eles estão fazendo, divulgando a mensagem porque eles conhecem o Filho de Deus. Então, esse tal de Bar Jesus, ele estava com o procônsul. Esse lugar era uma cidade imperial, né? Então o que acontece? Estava sob o domínio de Roma. E esse procônsul, ele tem autoridade aqui jurídica, e não só jurídica, mas ele tem autoridade também, como é que fala? Esqueci agora, me fugiu a mente. Ele tem autoridade política, ele tem autoridade jurídica ou judicial também. Ele tem todo o poder naquele lugar. Oi?
Não, eclesiástica não. Não, ele só tem poder, tanto político, esqueci o nome, como fala. Então, tem mais uma coisa que fala aí. Ele tanto tinha o poder da lei na mão, quanto tinha o poder da política na mão, entendeu? Tanto governamental, quanto, como é que fala, o executivo, quanto o judiciário estava na mão dele, entendeu? Acho que deu para entender, né? As duas coisas estavam na mão dele. Então, ele tinha a autoridade do Império Romano naquele lugar. E esse mágico, há muito tempo, vem estando bem próximo a ele. E o engana. E ele cai no engano. Só que quando Paulo e Barnabé chegam lá, né? Aqui vai ser chamado Paulo, né? E por quê? Só para os irmãos entenderem, né? O nome é o mesmo, viu? Não há mudança. Tem uns pastores aí que ficam famosos, eles querem mudar de nome, né? Mas isso aqui não tem nada a ver, não tem essa mudança de nome. Na verdade, Paulo e Saulo são os mesmos nomes. O fato é que Saulo é um nome judeu e Paulo é um nome latim, em latim dele. É a mesma coisa. Como é que é? Exatamente, para gentio, exatamente. Tira o nome judaico dele, né, original dele, e passa para um nome gentílico. É isso mesmo. O Luciano está colocando. A única diferença é essa. Mas o nome é o mesmo. Só que um é gentílico, identifica ele com os gentios. Deus faz isso. Então, o que acontece? Esse procônsul aqui, esse homem importante, ele quer ouvir a palavra de Deus. É lógico, com certeza, se ele quer ouvir, é porque a pregação de Paulo e de Barnabé estavam surtindo um grande efeito naquele lugar. E ele diligenciava, significa o quê? Que ele estava se esforçando para ouvir a palavra de Deus, estava disposto, ele queria tê-los ali perto para ouvir a palavra de Deus. Mas o que acontece? O mágico, o Elimas, que diz aqui que era assim que se interpretava o seu nome, procurava afastar da fé o procônsul. Por quê? Ele estava, imagino, né, como todo charlatão, né, ele está ali querendo continuar bebendo das benesses do poder, né? Estar próximo ao procônsul, porque com certeza estar próximo ao procônsul faz bem à vida dele, né? E aí ele quer de toda forma afastá-lo dessa pregação do evangelho. Na verdade, isso aqui é a oposição natural que acontece quando nós vamos pregar o evangelho. Isso aqui é a oposição. Isso aqui é o levante, como a gente costuma dizer, do inimigo contra a pregação do evangelho. Ele é um instrumento. E aí o que acontece? Só que Paulo é um homem cheio do Espírito Santo. Uma outra característica desse ministério da pregação da palavra. Nós não fazemos isso no nosso poder, nem tem como. A pregação da palavra é algo que tem que ser feita no poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. E Paulo, ele está pregando, mas está pregando dessa maneira, nessa dependência do Espírito Santo. Veja bem, ele é enviado pelo Espírito Santo. E aqui não significa que o fato de ser enviado do Espírito Santo, a gente não careça de ser cheio do Espírito Santo. Ou também não quer dizer que ser enviado pelo Espírito Santo significa que nós vamos estar constantemente cheios do Espírito Santo. Enchimento do Espírito Santo é uma coisa que deve ser buscada dia a dia. Se a gente é cheio no momento, a gente precisa ser cheio de novo. A gente nunca está cheio no sentido que agora eu não preciso mais, eu já estou cheio. Não, ser cheio do Espírito Santo é uma coisa de dia após dia, momento após momento. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz uma coisa que eu gosto muito que ele fala, e eu concordo com ele. A unção de ontem não serve para hoje. Ela foi boa para ontem, ela foi útil para ontem, mas hoje nós precisamos de mais unção. Oi? Exatamente. O maná era alimento para diário, né? Para todo dia. Assim também nós precisamos da presença de Deus, do pão de Deus todo dia. Nós precisamos desse enchimento do Espírito Santo diário. E aqui está um homem que vive dessa maneira, cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo é que nós temos o discernimento, é que nós conseguimos entender a vida, ou o que está acontecendo ao nosso redor. O nome do mágico não impressiona Paulo. Sendo filho de Jesus, não impressiona ele. Não é? O nome bíblico não impressiona ele.
O que impressiona Paulo é a pregação do Evangelho e a glória de Jesus. E ele é cheio do Espírito Santo. Então, quando ele olha para o mágico, não importa o nome dele, diz: olha, o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Veja bem que ele fala para o mágico, mas você vê que ele fala para o diabo também. Porque, na verdade, quem está trabalhando nesse sentido de perverter os retos caminhos do Senhor é o diabo. Não é verdade? Ele fala para ele: ó, o filho do diabo. Por quê? Porque ele está influenciado, ele está sobre a condução, a orientação, a influência do diabo. E é por isso que ele fala dessa maneira. E ele diz assim: olha, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego. O que eu acho interessante nisso aqui, isso aqui é uma prerrogativa absolutamente apostólica. Esses apóstolos da mídia aí que se arrogam de ser apóstolos, o ministério deles não tem nada a ver com o dos apóstolos, a verdade. Isso aqui é uma coisa, imagina como que Paulo faz isso. Como que ele vira para uma pessoa e diz assim: olha, agora você vai ficar cego. E o cara, na mesma hora, os olhos dele se cerram, ele não vê mais nada. Veja o que ele diz: ele logo procurava alguém para conduzir ele, porque ele não estava vendo nada, não estava enxergando nada. E esses apostolinhos aí ficam dizendo que são apóstolos. Esses homens aí são loucos mesmo. Tem o menor problema em dizer isso, são loucos. Aqui está um apóstolo de verdade. Aqui está um homem chamado por Deus para um ministério semelhante ao do Senhor Jesus. Ele vira para o homem e diz: olha, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, ou seja, naquele momento, no mesmo instante, na mesma hora, Paulo acabou de dizer, caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Sabe o que o John Stott diz aqui? John Stott, ele disse o seguinte: olha, aquele que prega a escuridade, ou a escuridão, como se ela fosse luz, e tenta perverter a luz como se ela fosse escuridão, não merece ter a luz natural para que ele possa ver. Achei interessante essa colocação do John Stott. Aquele que prega a escuridão como se ela fosse luz e procura perverter a luz como se ela fosse escuridão, não merece a luz natural para que ele possa ver, não. E aí é o que Paulo faz: você vai ficar cego, você não vai poder ver por algum tempo. Ele não ficou cego definitivamente, mas por um tempo ele ficou. Um bom tempo para ele refletir. Quem sabe a reflexão fez alguma coisa, né? Não sei, a Bíblia não diz. Mas eu sei que ele ficou por algum tempo. Então, veja bem, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Uma coisa boa aqui é que o procônsul ouviu a palavra, mas ele viu o poder de Deus também. Não é? É sempre bom a gente aliar essas duas coisas no Evangelho, na pregação do Evangelho. Irmãos, eu quero defender isso aqui, levantar essa bandeira aqui. Tem pessoas que dizem que a gente precisa da pregação pura e simples. Eu até defendo que a pregação tem que ser assim, pura e simples. Que nós temos que pregar e que nós temos que confiar no poder da palavra. Mas prestem atenção, quando o poder da palavra se manifesta, alguma coisa acontece. Alguma coisa extraordinária, alguma coisa sobrenatural, alguma coisa além do natural. E eu queria fomentar esse tipo de expectativa no coração dos irmãos, que nós anelássemos por isso. O Evangelho é um Evangelho vivo, Jesus está vivo. Nós não pregamos um Jesus que está lá no céu a uma distância inimaginável de nós, e que nós não podemos mais ver ele fazer essas coisas que ele fazia no passado. Não, é lógico que nós não vamos chegar para ninguém, eu não sou bobo, não vamos chegar para ninguém e falar, porque ele está se levantando ou se opondo, vamos falar, você vai ficar cego agora, né? Eu não vou fazer isso, porque eu sei que isso aqui era uma prerrogativa apostólica. Mas veja bem, o fato que esse aqui, para o procônsul, foi um sinal, acima de tudo, porque aquele homem o enganava. Aquele homem era um instrumento do diabo na sua vida para mantê-lo aprisionado em trevas, em escuridade. Era um homem, parece que digno, era um homem, parece que honrado, apesar da sua postura de autoridade. Mas o fato é que ele era enganado por aquele homem, por aquele mágico, por aquele falso profeta.
E aqui há um sinal que acontece para que ele entenda que a palavra de Deus é a palavra da verdade, é o evangelho da graça de Deus. E quando ele vê o acontecimento, ele já havia sido despertado para ouvir a pregação, mas aí, depois de ouvir a pregação e ainda ver esse feito de Paulo em relação ao mágico, ele crê maravilhado na doutrina, ele fica maravilhado por entender que aquela verdade é uma verdade viva, é uma verdade ativa, é uma verdade que influencia as coisas que estão ao seu redor. Até mesmo a vida de um opositor, ela pode cegar os seus olhos para que, veja bem, aquilo que abre os olhos do procônsul, fecha os olhos do mágico. Entenderam? Aquilo que joga luz sobre o entendimento do procônsul, fecha os olhos do mágico, do falso profeta, para que ele não possa ver. É o mesmo evangelho, é a mesma pregação, é a mesma palavra. De um, abre os olhos, de outro, traz cegueira. E tem esses dois aspectos do evangelho. Ao mesmo tempo que para uns resplandece a luz do Senhor, os seus olhos são abertos, eles passam a enxergar, para outros vem trevas e escuridade sobre eles, por causa da sua rejeição deliberada do evangelho da graça de Deus. E quando o homem rejeita o evangelho da graça de Deus, e mesmo lhe faz oposição, não tem outra coisa que Deus possa fazer para entregar ele, a não ser a escuridade e trevas, a cegueira. Mesmo que ele continue vendo com os olhos, mas ele não consegue discernir a vida, não consegue enxergar a vida. Por quê? Por causa do desprezo do evangelho. Agora, aquele que conhece o evangelho, aquele que resplandece para ele a luz do evangelho, ele fica maravilhado com a doutrina. Aquilo é bálsamo para a sua vida, aquilo é alento para a sua alma, aquilo é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho, como o Salmo 119 nos ensina. Aquilo ilumina, aquilo abre o entendimento, aquilo faz com que nós fiquemos maravilhados, assim como o procônsul ficou maravilhado, assim como Sérgio Paulo ficou absolutamente encantado com a palavra, com o evangelho da graça de Deus. Agora, eu disse uma coisa para os irmãos, que eu ia falar sobre João Marcos no final. E eu queria falar dentro daquilo que eu já disse um pouco no começo, sobre a questão do envio do Espírito Santo, sobre a questão do chamado do Espírito Santo. Quando a gente olha para a igreja de Antioquia, os 3 primeiros versículos, para quem que o Espírito Santo fala na igreja? Para separar. A gente não vê falar sobre João Marcos. Não é verdade? Mas ele vai. Mas é de pouca duração a sua permanência junto com Paulo e Barnabé. Ele fica pouco tempo. O texto não diz nada sobre isso. Mas o texto diz que ele foi como auxiliar. E diz que ele abandonou, ainda bem no começo da primeira viagem missionária. Não é? Veja bem. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Veja que João, ele volta para Jerusalém. Há algumas possibilidades aqui da sua deserção, ele ter abandonado, e é isso que dá a ideia. João, apartando-se, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Algumas linhas de pensamento a respeito dessa deserção, embora a Bíblia não diga nada claro sobre isso, mas dizem que talvez seja a inexperiência mesmo, o fato dele não estar ainda devidamente preparado. Alguns dizem que foi porque ele era judeu, claro, tanto que ele volta para Jerusalém, e ele não viu com bons olhos a pregação aos gentios.
Eu acho pouco provável. Alguns entendem melhor dessa maneira. Eu não vejo dessa maneira. E alguns dizem que ele pode ter enxergado a oposição e temendo ainda pela sua pouca maturidade, por causa o medo, né? Temor natural. Isso pode acontecer. Ele se apartou deles. São algumas conjecturas que são levantadas. Eu prefiro olhar para o texto e focar no que está escrito na Bíblia. Eu não vejo ele nesse momento aqui chamado para essa tarefa. Essa tarefa é uma tarefa distinta. É uma tarefa totalmente nova. É um trabalho absolutamente novo que Deus está fazendo através da igreja. Era o propósito de Deus já? Era. Mas se inicia assim, nesse chamado do Espírito Santo, de pessoas em particular, para dar início a essa obra missionária. E como eu disse, essas pessoas são pessoas chamadas pelo Espírito Santo, vindicadas pela igreja, né, aprovadas pela igreja, e depois conduzidas pelo Espírito Santo aonde elas devem ir e no que elas devem fazer. E nesse primeiro momento eu entendo que João Marcos ele ainda não estava apto para acompanhá-los. Ainda não era o momento dele. Não que ele não fosse útil. No outro momento, se a gente ler lá em 2 Timóteo, Paulo vai dizer para mandar ele porque ele é útil ao ministério. Só que ele é útil ao ministério depois da separação de Paulo e Barnabé, na segunda viagem missionária. Porque aí Barnabé pastoreia ele, cuida dele e ele se torna útil no ministério. E ele inclusive se torna o escritor de um dos evangelhos. Que muitos entendem que ele, ao lado de Pedro, recebeu aquele evangelho, na verdade, de Pedro, e foi como que o copista de Pedro. Mas querendo ou não, está lá registrado na história. Evangelho segundo quem? Marcos, que é esse João Marcos aqui. Significa que um fracasso no momento não determina que a nossa vida será isso. Significa que Deus pode restaurar. Significa que às vezes não é o momento, não é a hora. E a gente precisa saber qual é o momento, qual é a hora de Deus para a nossa vida. Agora, o fato é, essa obra, como nós bem cantamos, né? É obra santa. E por que ela é obra santa? Porque essa causa é do Senhor. Essa causa é do Senhor. Essa obra santa, obra do Espírito Santo, porque essa causa é do Senhor. Ninguém detém. É obra santa. É obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor, porque é obra santa. Mas esse ardor não é só o ardor da renovação espiritual. É também, mas é o ardor do pregar o Evangelho, de abençoar a vida do outro. Isso é obra do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem chama, é o Espírito Santo quem vocaciona, é o Espírito Santo quem separa as pessoas. É o Espírito Santo que move a igreja, e a igreja reconhece isso na vida das pessoas. E essas pessoas precisam estar realmente no lugar certo, na hora certa, para a glória de Deus. Entendem isso? Eu queria que nós, nesta manhã aqui, pudéssemos, nesse último momento, pensar na nossa vida. Pensar na nossa vida aqui dentro desta igreja. Pensar o propósito de Deus para a nossa vida aqui dentro desta igreja. Pensar nos desígnios de Deus para nós aqui. Nos propósitos e projetos de Deus para nós aqui. Olha, há uns, senão a gente também corre o risco de falhar. Porque a gente pensa que de repente o Espírito Santo só chama pessoas que vão para fora. Está errado. Não é? A gente é chamado para cá também. Quem fica é chamado para fazer alguma coisa. Eu queria que nós parássemos nessa manhã aqui, nós orássemos agora, e entendêssemos a nossa vida. A nossa vida como chamados que somos pelo Espírito de Deus para fazer alguma coisa para a glória de Deus. Se nós estamos aqui, Deus quer que a gente fique aqui, nós temos que ser bênção então para os de perto de nós. E vamos ser bênção para os de longe através dos missionários.
que nós vamos ajudar no sustento, nós vamos orar por eles, que nós vamos enviar dessa igreja também, não é? Mas nós aqui temos que fazer alguma coisa. Nós aqui precisamos ser úteis em algum aspecto. A nossa vida precisa estar à disposição de Deus em algum sentido, dentro dessa igreja de Jesus aqui. E é nisso que eu queria que nós pensássemos nessa manhã e orássemos nessa hora. Se de repente você tem disposto a sua vida de alguma maneira, renovasse isso nessa manhã. Olha, há muitas coisas na obra de Deus para serem realizadas, aqui mesmo onde nós estamos. Há muitas carências, há muitas necessidades. Há muito que nós podemos dispor a nossa vida para que Deus nos use e abençoe a vida de outros através de nós. Então vamos orar nessa manhã. Vamos uma vez mais renovar aí a nossa vida, os propósitos. Dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, quero fazer a Tua vontade. Tem misericórdia de mim, o Senhor sabe das minhas debilidades, todos nós somos assim. Servimos a Deus com muitas dificuldades, muitas limitações, muitas fraquezas, mas servimos a Deus. Mas servimos a Deus como? Servindo ao outro, sendo uma bênção na vida do outro. É assim que se serve a Deus. A gente não serve a Deus para a gente mesmo, a gente serve a Deus para o outro. E o outro deve ser o motivo de nós vivermos para a glória de Deus. E quando nós enxergamos isso, é uma grande bênção para nós. É um grande prazer, uma grande alegria. Então vamos orar nessa manhã. Pedir a Deus que abençoe ricamente a nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos, exaltamos o Teu nome nessa manhã. Só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Senhor, derrama a Tua graça, Tua bondade, Teu favor e a Tua misericórdia sobre a nossa vida. E ajuda-nos diante da Tua presença a entender os Teus propósitos, os Teus desígnios, os Teus decretos para a nossa vida, a fim de que nós possamos Te servir com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Pai, fala o nosso coração, edifica a nossa vida na Tua presença e desperta-nos para viver ainda mais para o Senhor, para a Tua glória. Quebranta o nosso coração diante da Tua presença, fortalece a nossa alma, nosso ser, Senhor, e que o nosso coração seja realmente disposto na Tua presença para fazer a Tua vontade, disposto na Tua presença para Te servir, para Te exaltar e para Te engrandecer. Nós Te adoramos nessa manhã. E nós queremos viver a nossa vida na Tua presença para Te engrandecer, Te exaltar, Te adorar. Ser propício nessa manhã. Derrama sobre nós o Teu favor. Derrama sobre nós a Tua graça. Fortalece-nos como igreja do Senhor, ó Pai. Abençoa-nos para que nós estejamos realmente bem dispostos na Tua presença para Te servir, Te engrandecer e Te exaltar a cada dia mais. Muito obrigado, Senhor, pela Tua boa mão estendida sobre a nossa vida. Muito obrigado pela Tua graça sobre nós. Continua a nos fortalecer, continua a nos abençoar, continua a dispor o nosso coração para servi-lo com todo o nosso ser. Tem misericórdia da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nos dê um bom domingo em família. Traga-nos de volta à Tua casa para continuarmos Te adorando, Te bendizendo na congregação do Teu povo. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero só, nesse final, lembrar uma coisa. Domingo que vem é o primeiro domingo do mês de dezembro e nós vamos ter a ceia do Senhor. Só que na parte da manhã nós vamos ter o batismo. Os meninos tem alguns sendo preparados aqui, tem outros que eu tenho preparado pessoalmente, né? E aqui, tem vindo aqui, feito estudo com eles. As minhas filhas vão se batizar também, a Ana Vitória e a Ana Laura, né? A Maria Fernanda é muito pequena ainda, né? Pequena não, nova. Ela está grandona, né? Mas elas vão se batizar também. Vai ter mais o Cristiano, o Márcio, o Henrique e o Rubem, que é argentino, tem vindo sempre nos domingos à noite, tem estudado com ele sempre na terça-feira. E nós vamos ter o Euder, filho da irmã Miriam, que vai se batizar também. Amém?
Então, vai ser um momento bonito da história da nossa igreja aqui, né? Essas pessoas vão estar se batizando. E aí, eu quero lembrar os irmãos que domingo que vem é especial a escola dominical. Vamos ter esse momento aí. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Vão em paz em Cristo Jesus.